Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor Jesus para os nossos amados irmãos. Nós continuamos no estudo preparatório para as aulas de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando Gênesis, a parte 2, que considera a história dos patriarcas. Já estudamos na lição anterior, a lição de número 11, a história do patriarca Abraão. Aprendemos sobre a promessa de Deus de lhe dar uma terra, da qual terra essa que ele nunca foi dono de posse efetiva, mas que veio a ser de seus filhos, de seus descendentes, uma vez que Deus prometeu essa terra a seus descendentes. Abraão, no entanto, creu. E a visão de Abraão era a pátria celestial. Nós aprendemos também que Abraão teve seus descendentes. E seus descendentes foram principalmente Ismael, seu primogênito, e Isaque, o seu segundo filho. Ele teve mais filhos depois, mas a história bíblica concentra-se mais nesses dois filhos, Ismael, o primogênito, e Isaque, o filho da promessa. Amém? Meus irmãos, para os professores, eu recomendo a leitura bíblica dos capítulos 21 até o 28. Amém? Os irmãos leiam em casa, se preparem lendo toda a história bíblica. Isso facilitará aos irmãos terem uma macro compreensão de todas as coisas, de toda essa história, e isso ajudará a aula a ser mais atrativa, mais interessante para os alunos, dado o conhecimento que os irmãos terão. Além de que crescerão em conhecimento do Senhor, portanto crescerão também em fé. O texto áureo desta lição: e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Vemos aqui que há um concerto entre Deus e Abraão em seu filho Isaque, e não no primogênito Ismael. O esboço da nossa aula constará de uma introdução e 3 tópicos. O primeiro, os testemunhos da fé de Isaque. O segundo tópico, as gerações e peregrinações de Isaque. E por último, o terceiro tópico, o filho da promessa é revelado. E conclusão. Vamos então à introdução dessa aula de hoje, desse assunto nosso, a história de Isaque. Na lição de hoje, continuaremos o estudo das gerações da linhagem eleita por Deus, considerando ser este o tema da segunda parte do livro de Gênesis, tendo destacado importantes aspectos da chamada de Abraão e das promessas de Deus envolvendo sua descendência.
Veremos como este legado espiritual foi transmitido a Isaac por seu pai e como foi confirmado por Deus através de acontecimentos um tanto semelhantes àqueles que assinalaram a jornada de fé de Abraão. Meus irmãos, como já abordamos logo no início, Abraão recebe a promessa de uma terra, de uma descendência e uma promessa especial de que na sua descendência viria alguém que abençoaria todas as famílias da terra. Então há na descendência de Abraão uma eleição, uma escolha de Deus que aponta para Jesus. Assim, com os dois filhos, Ismael e Isaque, em Isaque é que Deus faz o concerto, e por meio de Isaque vem Jacó e outros filhos mais, e a descendência toda até chegar Jesus Cristo. Muito bem, a leitura bíblica em classe está no capítulo 21 de Gênesis. Capítulo 21, dos versos 1 a 12. Vamos ler? Diz assim o capítulo 21 de Gênesis: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circundou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Meus irmãos, nós vamos agora para os primeiros testemunhos da fé de Isaque, mas vamos compreender a história que envolve Agar, tá bom? Vamos compreender essa história. Ela está registrada a partir do capítulo 15, quando Deus fala com Abraão que lhe daria um filho. Capítulo 15, Deus fala com Abraão que lhe daria um filho. Abraão reclamava com Deus: olha, só tenho meu servo Eliezer, herdará ele tudo? Deus diz: não, mas um filho que lhe nascer das tuas entranhas. No capítulo 16, Abraão, com aquela palavra em seu coração, ouve o conselho de Sara, a mulher estéril que não poderia gerar a Abraão. Ela dá o conselho a Abraão: Abraão, tenhamos filho por Agar, a escrava, a egípcia. Então Abraão ouve sua mulher Sara, e Agar concebe de Abraão o primeiro filho, o primogênito de Abraão, Ismael. Ismael vai crescendo. Me imagino Abraão todo alegre, contente: Deus me deu um filho das minhas entranhas, como disse o próprio Deus. Abraão está contente, certamente, mas
o filho vai crescendo, crescendo, e a história continuando, Abraão envelhecendo, Sara envelhecendo, e um dia o Senhor fala com Abraão: Abraão, te darei um filho. E Abraão, meu Deus, oxalá viva Ismael, como quem diz, está muito bom. Mas Deus faz promessa de dar-lhe um filho, e agora Deus completa nos seus detalhes a promessa: é por Sara, é pelas entranhas de Sara que virá o filho. Então Abraão, Sara creem. E por que creem? Porque é Deus falando, e Abraão entende a voz de Deus. Muito embora Sara já estivesse adiantada em idade, já havia cessado o seu período de fertilidade, o que nós chamamos, o costume das mulheres, já havia cessado. O que mais? Ela era estéril, agora, sem o período de fertilidade. E ainda, observe que Abraão também era já idoso, e a Bíblia trata numa linguagem muito bonita, dizendo que Abraão já era amortecido, ventre de Sara amortecido, ou seja, impossibilidade total de gerar. Mas como é Deus, um dia Sara concebe, vem então um filho, que recebeu o nome de Isaque. Ismael, um arranjo de Sara, de Abraão, de Agar, um arranjo humano. Isaque, o filho da promessa, nascido de um milagre, de uma operação, uma intervenção de Deus. Muito bem, nós temos então agora os dois filhos. Muito bem, está tudo bem com a família, Abraão contente. Mas um dia Deus fala com Abraão. Um dia Sara toma uma atitude. E aí? Vamos continuar lendo agora Gênesis capítulo 22, do verso 5 ao 9, que é o texto que nós separamos para esses primeiros testemunhos da fé de Isaque. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos e até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Muito bem, esse é o texto que nós vamos usar como base para falar do testemunho de fé de Isaque. Mas nós havíamos parado na história de Ismael. Tudo bem? Muito bem, vamos para o próximo assunto. Muito embora seja o primeiro parágrafo da folha que os irmãos receberam aí, do primeiro tópico, do primeiro tópico da lição, primeiros testemunhos da fé de Isaque. O relato bíblico é mais breve sobre a vida de Isaque do que em relação a seu pai, mas é possível afirmar que o contato com as coisas de Deus ocorreu muito cedo na sua vida. Afinal, Isaque nasceu num lar edificado sobre a fé e o milagre, e Abraão, no cuidado de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardasse o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo,
Havia instruído a seus filhos no testemunho acerca de Deus Todo-Poderoso, que o havia chamado e feito grandiosas promessas. Consideremos que até mesmo Ismael, embora não tenha sido gerado por promessa e sido afastado do convívio de seu pai Abraão, levou consigo o testemunho da bênção e a misericórdia de Deus. Sem dúvida, não foi diferente com Isaque, que, crescendo junto de seu piedoso pai, aprendeu a imitá-lo no amor e obediência a Deus, sabendo também que um dia assumiria o lugar de Abraão na sucessão de herdeiros da promessa divina. Muito bem, nós contávamos que estavam vivendo Isaque e Ismael. Bom, agora abra a sua Bíblia no capítulo 18 de Gênesis, no verso 19. Aqui uma palavra de Deus mostrando o coração de Abraão, quando tinha apenas Ismael ainda. Veja o que Deus está dizendo a respeito de Abraão. Verso 19: porque eu tenho conhecido que ele, Abraão, há de ordenar a seus filhos e a casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado, ou o que para ele tem prometido. Amém? Ou seja, está Isaque e Ismael. Durante o tempo que Ismael esteve sem Isaque nos cuidados de Abraão, ele estava sendo ensinado, assim como depois Isaque também vai ser ensinado a partir de toda a experiência de Abraão, de toda a história que ele trazia de outros homens antes dele, como Noé, como Sem. Ele ensina Ismael, ensina Isaque. Será que Ismael aprende isso? Será que Ismael aprende a fé, aprende a buscar a Deus com seu pai Abraão? Vamos ver agora no capítulo 16, do verso 9 a 12. Esse capítulo 16, do verso 9 a 12, vai mostrar que assim que Isaque nasceu, ele cresceu um pouquinho, e Abraão vai fazer uma festa, assim que Isaque desmamou. Abraão faz uma festa. O menino, o mocinho já, Ismael, zomba de seu filho menor. Aquilo irrita Sara. Sara então fala: vai embora, põe Agar para fora. Só que antes disso também acontece uma outra situaçãozinha. Vejam que essa que eu contei primeiramente é uma situação mais grave, mas já havia uma outra situação antes. Que situação? É que Agar, vendo que Sara não tinha filho antes ainda de Isaque nascer, ela começa a se ensoberbecer. Sara então aflige e ela foge. Ela encontra um anjo e volta, se humilha. Isso está registrado aqui no capítulo 16, do verso 9 a 12. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então vejam que mesmo antes de Isaque nascer, já havia uma situação de ensoberbecimento de Agar, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus se mostra a ela, porque um anjo fala com ela. Ela tem então uma experiência com Deus de Abraão,
através de um mensageiro. O menino cresce. Então acontece a primeira história que eu disse para os irmãos. Ele é despedido juntamente com Agar, e ele vai errante pelo deserto de Berseba, e ele caminha. No capítulo 17, verso 20, diz assim: e quanto a Ismael, também tenho ouvido, e falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Vejam aqui que há uma bênção sobre Ismael, que já havia sido anunciada a Agar. No entanto, no capítulo 21, no verso 17 a 21, vem a palavra que após Agar e seu filho Ismael sendo despedido por Abraão doeu seu coração quando Sara pôs os dois para fora, mas Abraão recebeu a palavra de Deus. Abraão, é em Isaque a sua descendência. Eu vou abençoar esse moço também. E veja só no capítulo 17: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o seu odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, e cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Se havia um probleminha antes, no começo, ensoberbecimento de Agar por ter o filho e Sara não ter, ela foge devido ao afligimento que Sara lhe impõe. O anjo aparece, ela volta. Agora o menino já grande, mocinho, zomba do seu irmão que está sendo desmamado numa festa bonita de Abraão. Sara exige que Abraão ponha para fora. Abraão despede Agar e o moço Ismael. E o moço, junto com a sua mãe Agar, estão no deserto quando acaba a água. Agar distancia-se do moço e fala: que eu não veja Ismael morrer. No entanto, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de quem? De Agar? Deus ouviu a voz do moço. Mas por que Deus ouviu a voz do moço? Porque ele buscou a Deus. Logo, ele aprendeu com Abraão, como está escrito no capítulo 18, verso 19, aquilo que Deus viu em Abraão, que ele ensinaria aos seus filhos, aos seus descendentes, a respeito da promessa. Muito embora Ismael não fosse filho da promessa, ele aprendeu a buscar a Deus. Sara teve a experiência com o anjo de Deus, ouviu a voz do próprio Deus, e Deus faz um milagre e abre um poço d'água no deserto. Vejam só, Ismael e Agar poderiam perfeitamente traduzir aos seus descendentes quem era o Deus de Abraão. Muito bem. E Isaac fica com papai e mamãe. Agora Isaac vai crescendo juntamente com seu pai, até que chega uma idade que ele já está grandinho, quem sabe da sua adolescência, juventude. Ocorre o maior exemplo de fé, o maior testemunho de fé de Isaac. Vamos ler agora o segundo parágrafo da nossa folha aí, do primeiro tópico, que diz assim: o episódio mais notável da infância ou juventude de Isaac, sem dúvida, é aquele registrado no capítulo 22, pois ali que tanto o testemunho de fé de Abraão foi selado, como também o patriarca recebeu
uma última confirmação da promessa divina. Isaac pode testemunhar a fidelidade de Deus à sua palavra, tanto no juramento como no livramento e substituição pelo cordeiro, promovido pelo holocausto. Notemos que nesta passagem encontramos também indicações da piedade exemplar do jovem Isaac, com sua familiaridade com o culto divino, a confiança na provisão divina e a submissão à atitude inesperada do pai de amarrá-lo para ser imolado. Encontramos também mais uma vez a referência à piedade de Isaac, agora espiritualmente mais maduro, acostumado à oração. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Notemos que Rebeca é de algum modo impressionada pela aparência do homem de Deus, mesmo antes de saber quem era aquela figura que vinha ao encontro da caravana, de tal modo que desce do camelo em sinal de reverência, e em seguida, informada de que se tratava de seu futuro marido, ela se cobre com o véu, como era o costume de uma jovem ao ser apresentada pela primeira vez ao seu esposo. Vamos lá. Aqui nós passamos ao capítulo 22 de Gênesis, que vai tratar exatamente do momento em que Deus prova a Abraão. No capítulo 22, verso 1 diz assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse: toma agora o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Meus irmãos, considere a fé do Abraão. Um único filho, o outro já tinha ido embora, já tinha sido despedido, já estava em outras terras. Sara já, se tivesse viva, muito velhinha, provavelmente viva, né? E ela e Abraão, como estariam mediante essa notícia, esta palavra que Deus dá a Abraão? Oferece o teu filho, o teu único filho. Eu fico pensando numa mãe, né? Receber um filho por um milagre, como Sara, agora ter que dar a Deus. E Abraão, já velho, dar o filho em holocausto, imolar o filho num sacrifício a Deus. Meus irmãos, Abraão caminha 3 dias até chegar ao lugar que Deus escolhera. E numa das montanhas ele sobe somente com o seu filho, porque ele diz aos moços que o acompanhavam: fiquem aqui, subiremos, eu e o moço Isaque, adoraremos e tornaremos. Muito bem. Vai Isaque e Abraão agora sozinhos, e Abraão tem que sacrificar Isaque, tem que imolar e oferecer em sacrifício ao Senhor. Abraão leva o que em sua mão? O cutelo, seria para nós hoje a faca, com aquilo que cortaria o pescoço da vítima, e leva o fogo, que queimaria a vítima. Isaque leva o que? A lenha. Isaque leva a madeira. Lá no monte, Isaque depõe a madeira e Abraão começa a construir o altar com a madeira. Isaque, Abraão já idoso, amarra Isaque e deita Isaque sobre a lenha. Interessante que Isaque, sendo jovem, poderia muito bem escapar, sair correndo do pai: pai, que é isso? Mas ele obedientemente deixa que aconteça tudo.
quando Abraão vai imolar Isaque, Deus intervém do céu e diz: Abraão, Abraão, não faças tal, não faça isso, Abraão. Então Deus mais uma vez faz uma promessa poderosa, e ele jura por si mesmo que ele faria a descendência de Abraão prosseguir, avançar a partir de Isaque. Evidentemente que isso é uma figura muito eloquente do próprio Deus oferecendo o seu único filho, o seu unigênito, Jesus Cristo, por nós. Jesus Cristo, obediente até a morte, também levou a cruz, levou a madeira, onde seria sacrificado. Para Isaque houve o livramento, e apareceu um animal amarrado pelas pontas, pelos chifres, pelos pés, quem sabe, e foi oferecido em lugar de Isaque. Mas Jesus não, Jesus foi sacrificado para perdão dos nossos pecados e para o alinhamento de nós mesmos à descendência de Abraão pela fé. Assim é que Abraão recobrou o seu filho, Deus também vai recobrar o seu filho, mas ao terceiro dia. E como disse semana passada, numa prova inequívoca, que também ressuscitaremos com ele. Amém? Muito bem, meus irmãos, vamos às leituras bíblicas recomendadas pela lição. Hebreus capítulo 11, verso 17 a 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. E por que o escritor dessa epístola diz que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar a Isaque mesmo depois de imolado? Pela palavra que Abraão diz aos moços: iremos eu e meu filho, adoraremos e voltaremos. Ele creu que se Deus havia feito uma promessa de um filho, quando era impossível ter esse filho, Deus lhe deu. Ora, Deus também era poderoso para fazer esse filho ressuscitar, uma vez que a promessa de descendência das bênçãos que viria sobre Abraão estava depositada agora em Isaque. Vamos agora ainda, Hebreus capítulo 6, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 6, verso 13 a 17. Porque quando Deus fez promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, ou da sua escolha, da sua promessa, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Está lá no capítulo 22 mesmo. É Deus quem jura, jurou por si mesmo: eu vou abençoar a sua descendência grandissimamente, Abraão. Muito bem, o que nós percebemos disso tudo? Um moço de fé, ele acompanha todo o movimento de seu pai, toda a experiência de seu pai, e ele crê, a ponto de obedecer, até mesmo ser amarrado. Ele crê, porque houve também essa promessa que Deus faz a Abraão. Ele então agora tem certeza, não simplesmente porque Abraão lhe passou: olha, Deus me fez tal promessa. Agora ele também pode inclusive ter ouvido essa promessa de Abraão, mas naquele momento é que Deus fala com Abraão, jura a Abraão: Abraão, te darei a bênção sobre a descendência sua, grandissimamente.
Então Isaac cresce em fé e o seu testemunho de fé é mostrado. Outro momento em que o testemunho de fé de Isaac é mostrado é quando ele, no capítulo 24, após o seu pai mandar buscar uma moça, uma mulher, para que ele se casasse entre os seus parentes, a mulher vem então, Rebeca, e essa moça, assentada no camelo, na caravana que fora buscar, ela encontra Isaac no campo. E no capítulo 24, verso 63, aparece a leitura para os irmãos aí, como indicação. Olha só, ele foi ao campo orar. A moça vem com a caravana no camelo, vê aquele moço e pergunta: quem é aquele lá? E aí o servo de Abraão, condutor daquela caravana, responde: aquele é meu senhor, aquele é o moço que você vai casar. Ela então desce do camelo e cobre com véu, cobre-se, porque vai ser apresentada ao seu futuro marido. Meus irmãos, tem aqui grandes lições, para nós pais nos preocuparmos com os casamentos dos nossos filhos, na instrução, na oração, bem como uma instrução aos jovens. O moço, saia ao campo orar, moço, vai orar enquanto a Rebeca chega. E a Rebeca, qual é o conselho? Esconda-se, Rebeca. As Rebecas hoje, muitas vezes, para conquistar, parece que se expõem um pouco mais. E o exemplo de Rebeca aqui é outro, né? As moças se expõem, Rebeca se esconde, mostrando nisso um respeito ao moço, uma pureza, uma reverência àquele que haveria de ser o seu marido. Por isso mesmo, valorizada e usada como exemplo para nós até hoje. Meus irmãos, vamos então agora para o nosso segundo tópico da lição. Vimos aqui os primeiros testemunhos de fé de Isaac, e agora as gerações e peregrinações de Isaac, tá certo? Nós vamos usar o texto base, capítulo 25, do verso 19 a 23, o qual passamos a ler. As gerações e as peregrinações de Isaac, o tópico 2 da nossa lição. Gênesis capítulo 25, verso 19. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Muito bem. Agora são as gerações de Isaac, os filhos de Isaac. A Bíblia mostra que, a exemplo de Sara, Rebeca também era estéril. A exemplo de Abraão, que gerou 2 filhos, os 2 mais importantes, Isaac também tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas Rebeca engravida apenas depois de 20 anos de insistente oração de Isaac. Está aqui um exemplo de homem de fé, mais um testemunho da fé de Isaac em manter a oração durante 20 anos, porque Deus é fiel naquilo que prometeu. Ele também recebeu a promessa de que teria descendência. Muito bem.
A promessa, embora dada a Abraão, dizia respeito a ele e seus descendentes. A nossa irmã Rebeca engravida, e ela percebe uma gravidez meio tumultuada, diferente, e certamente ela conversa com pessoas à sua volta, com mulheres mais experientes, e diz: minha gravidez está estranha. E ela vai perguntar a Deus. Mais uma lição para nós, né? Às vezes a gente percebe alguns movimentos estranhos, algumas coisas estranhas acontecendo ao nosso redor. É bom a gente conversar com Deus quando a gente não tem uma resposta adequada. Vamos conversar com Deus. E ela o fez. Muito bem, Deus responde para ela: tem 2 nações no teu ventre. O que mais? Essas 2 nações são 2 povos. E olha, um povo será mais forte do que o outro. O maior servirá ao menor. Quem disse isso para ela? Foi Deus. Quando? Quando ela ainda estava grávida. Guardem isso, é muito importante para nós. Meus irmãos, vem agora o primeiro parágrafo do segundo tópico, as gerações e peregrinações de Isaac. A expressão "estas são as gerações" assinala o momento em que o patriarca vê o Senhor cumprir a promessa em relação a multiplicar sua descendência. Assim como no caso de Abraão, as circunstâncias que envolvem a concepção dos filhos de Isaac foram bastante peculiares e semelhantes àquelas pelas quais seu pai havia passado, a começar com Rebeca, sua mulher, que era estéril, assim como Sara. Tendo já um testemunho do poder de Deus nesse sentido, e certo de que a promessa em relação à sua descendência se cumpriria, Isaac orou insistentemente ao Senhor, e o Senhor ouviu suas orações. É interessante notar que Rebeca concebeu e deu à luz 2 filhos, assim como Sara. Contudo, no caso de Jacó e Esaú, eram gêmeos que haviam nascido como uma pequena diferença de tempo e numa relação que prenunciava propósitos divinos diferentes para cada um deles. Propósitos estes que, assim como no caso de Ismael e Isaac, não corresponderiam às aparências e pressuposições humanas, mas uma vez prevaleceria a soberania divina sobre a vontade dos homens. Muito bem, vamos entender agora essa história. Nascem 2 filhos, 2 nações dentro do teu ventre, o maior servirá ao menor. Nascem os 2 filhos. O primeiro a nascer, Esaú. O segundo, Jacó. Quem é o primeiro? Quem é o primogênito? Esaú. Então pensava Esaú, bem como o pai Isaac: a bênção de Deus, a bênção dada a Abraão, veio sobre mim, está sobre o meu filho Esaú. Esaú era o filho predileto de Isaac, porque ele gostava da caça. Esaú era caçador. Isaac gostava de um guisado saboroso, de um cozido, de um assado gostoso. Esaú era predileto. Jacó era caseiro, predileto da mamãe. E daí, irmãos? E daí que um dia Esaú sai a caçar e não consegue caçar. Chega em casa, Jacó tem um guisado saboroso, uma comidinha gostosa, a lentilha cheirosa, quem sabe bem temperada. Esaú diz a Jacó: dá um pouco desse guisado saboroso aí. Jacó espertamente diz: te dou, mas você me dá a sua primogenitura. Olha só a esperteza, a inteligência de Jacó. Esaú então diz: de que me serve a primogenitura agora? De que me serve a bênção de Abraão, a bênção de Isaac? Eu estou com fome. E Esaú fez negócio com Jacó.
Jacó então adquire por preço, guarde bem isso, hein? Qual foi o preço? O guisado, a primogenitura que Esaú vendeu. Muito bem, o tempo vai passando e chega o dia em que Isaac, já envelhecido, já sem enxergar direito, resolve abençoar com a bênção da primogenitura a Esaú. Pede ao filho: filho, sai para caçar, traz uma caça gostosa para que depois de comer eu vou te abençoar. Rebeca ouve isso, instrui a Jacó: olha, vai lá, disfarça de Esaú, põe vestido de Esaú, coloca peles de animais aí sobre a sua mão, porque o seu irmão é cabeludo e você é liso. Coloca a pele de animais e vai lá receber a bênção. Jacó então disse: mamãe, isso pode tornar em maldição para mim se meu pai me descobrir. Rebeca, seja sobre mim a maldição. E por que Rebeca faz isso? Porque Isaac certamente não sabia daquilo que Deus falou a Rebeca quando ela ainda estava grávida, dizendo: o maior servirá o menor. Rebeca então, com sutileza, ensina Jacó a receber a bênção com sutileza. Jacó chega a seu pai: pai, trouxe aqui uma comida boa para o senhor. Rebeca já tinha feito um cabrito gostoso lá e Jacó levou a carne a seu pai. Seu pai: ora, essa voz aí é a voz de Jacó. Não enxergava bem, mas ainda estava. Chega aqui para eu sentir seu cheiro. Sentiu o cheiro, Jacó estava com o vestido de Esaú. Passou a mão: você está peludinho. E abençoou Jacó. Abençoou Jacó. De repente chega Esaú com a caça, fala: pai, trouxe a caça para o senhor, me abençoa agora. A Bíblia diz que Isaac estremeceu e falou: seu irmão veio com sutileza e eu o abençoei. A Bíblia diz que Esaú chora: me abençoa, pai, não tem nenhuma bênção aí. E o pai: já abençoei com tudo seu irmão, que te darei, que sobrou para ti? No entanto, ele dá uma bênção sim, mas muito menor, sobre Esaú. Muito bem, o que temos a considerar dessa lição, dessa história toda? A primeira, há uma diferença dos comportamentos de Esaú e Jacó. Esaú despreza a bênção de Deus, a primogenitura. Esaú, depois de perder essa bênção, depois dessa bênção ser dada a Jacó, com raiva do pai, para aborrecer o pai e a mãe, ele casa-se com duas mulheres. Um dia, Jacó, sob a ameaça de seu irmão, porque ele intentava matar Jacó, Esaú intentava matar Jacó depois da morte do pai, o pai já estava idoso. Jacó, então, instruído pelo pai e pela mãe, foge, vai para outro lugar, vai para Milca, para Labão, para seu familiar. Esaú então vai lá e casa com a terceira mulher. Vejam só, fica aqui a lição, né? Pessoas que desprezam a bênção de Deus, desprezam a salvação. Pessoas que muitas vezes faz birrinha, bate pezinho. Não consegui o que eu quero, então eu vou
É ou não é? E Jacó, irmão Nilson? Jacó, embora as pessoas o chamem de mentiroso, trapaceiro, eu quero ver quando essas pessoas que falam isso chegar lá no céu. Jacó, eu chamei, preguei que você era mentiroso, trapaceiro. Jacó vai falar assim: me chamou de mentiroso, né? Eu menti umas 2, 3 vezesinhas lá assim. E você, mentiu quantas vezes? E aí, que situação ficaremos? A primeira coisa, embora Jacó mentiu, seja uma forma errada de proceder, mas ele estava em busca da bênção. Os homens mentem para esconder pecado ou para se ensoberbecer. Os irmãos estão entendendo a diferença que há? Portanto, sejamos como Jacó, que lutou pela bênção, e agora o seu irmão Esaú diz que Jacó o enganou, que o Jacó o lesou. Ei, é verdade? Não é. Por que não? Primeiro, o próprio Deus deu a bênção ao menor, escolheu ao menor para receber as bênçãos de Abraão, antes ainda deles nascerem. Segundo, Jacó fez um negócio e comprou, então era dele. Muito embora Jacó tenha tentado comprar a bênção de Deus, tentado conquistar a bênção pela mentira, Jacó era um homem que gostava da bênção de Deus e queria comprar de qualquer jeito, mas que na verdade já era dele antes dele nascer. Já era dele antes dele nascer. Assim, vamos às leituras bíblicas. Gênesis capítulo 25, verso 21. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéril. O Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Já contamos toda a história da concepção deles. E agora vamos a Romanos capítulo 9, verso 10, que vai tratar da história dos dois concebidos aqui no livro de Gênesis. Após a concepção dos dois, vem aqui a palavra num resumo da história dos dois. Romanos capítulo 9, do verso 10 em diante, diz assim: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. E como está escrito: amei a Jacó, aborreci a Esaú. Então não é pelo esforço humano, mas é por causa de Deus. É porque Deus quis. E aí, Jacó amava a bênção, amado por Deus. Esaú profanou a bênção, foi rejeitado, e Deus diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. E a Bíblia recomenda no livro de Hebreus que a gente não tenha como exemplo para vivermos como vida o exemplo de Esaú, que foi profano, mas para nós temos como um exemplo vida de fé, que valoriza o que Deus nos dá. Amém? E assim que tudo em nós seja para a glória dele, que tudo estabelece e tudo faz. Vamos continuar, meus irmãos, ainda nas gerações e peregrinações de Isaac. Vimos as gerações, os filhos. Agora vamos ver as peregrinações, os caminhos de Isaac durante a sua história. No demais, antes de passar ao momento em que os mistérios de Deus em relação a Jacó começam a ser desvendados, a narrativa apresenta de forma sucinta as peregrinações de Isaac, que praticamente andou nas mesmas pisadas de seu pai. Notamos que a experiência de Abraão em descer até o Egito foi evitada por Isaac, quando a fome tornou a se abater sobre a terra de Canaã, porquanto orientado pelo próprio Deus a permanecer ali.
O texto do capítulo 26 também destaca a humildade, obediência do patriarca, ao mesmo tempo em que assinala sua aflição em vista do casamento de Esaú, o filho preferido, com duas mulheres dos filhos dos heteus. Muito bem, agora nesse segundo parágrafo do segundo tópico, nós vamos ver as peregrinações de Isaac, a caminhada de Isaac. Será que foi fácil? A fome se abateu na terra de Canaã. Isaac sai para peregrinar na terra dos filisteus. Chegando lá, a princípio bem recebido, a princípio recebeu uma parte da terra para poder se manter, e Isaac cava um poço. Isaac cava um poço, encontra água, e a Bíblia diz que os filisteus entulharam o poço de Isaac. E Abimeleque, o rei da terra, uma vez que os filisteus estavam em demanda, em contenda com Isaac por causa das águas, dizendo: essas águas são nossas, e Abimeleque pede que Isaac vá embora, que Isaac deixe aquela terra. Isaac vai um pouquinho mais para frente, chega em Gerar, cava outro poço. Vem os filisteus de novo: essas águas são nossas, esse poço é nosso. Isaac não contende. Isaac vai mais à frente, cava um terceiro poço. Os homens da terra vêm de novo a Isaac: esse poço é nosso, essas águas são nossas. Isaac então vai um pouquinho mais para frente, cava um quarto poço, e ali Deus aparece a Isaac e faz-lhe promessas tremendas, as mesmas promessas que foram feitas a Abraão. Os irmãos estão entendendo? As peregrinações de Isaac mostram um homem de fé, não contente, cava outro poço. A humildade desse homem, tá certo? E nesse meio tempo está acontecendo os problemas também familiares. Esaú desobedece, casa com duas mulheres. Jacó é mandado para longe de casa para escapar da morte, porque Esaú, com o coração aborrecido contra Jacó por causa da bênção da primogenitura, quer matar Jacó. Pensa o coração dos pais agora, tem que despedir um filho. O outro casou com 3 mulheres diferentes, Isaac e Rebeca. Meus irmãos, a Bíblia diz que aquilo foi de amargura para o coração. Mas a caminhada de Isaac continua. Vamos ler as referências bíblicas? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, verso 34 e 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu, e estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Se a gente for procurar um pouquinho mais para frente aí, nós vamos ver no capítulo 27, no verso 46, e diz Rebeca a Isaac: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar das filhas de Et, dos heteus, dos homens da terra, como estas são filhas desta terra, para que me servirá a vida? Vejam só, agora no capítulo 28, verso 8: vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nabaiote.
Irmão do céu, a gente olha a história dos patriarcas. Isaac parece que é mais pacífico, mais tranquilo, que sofre menos que Abraão, mas a gente vê inveja, contenda, problema na família, situações. Estamos livres? Não estamos. Enquanto estivermos nessa caminhada, se Deus não nos livrar, misericórdia, tá bom? Bom, meus irmãos, e assim, agora chega o filho da promessa, é revelado. Que filho da promessa? Aquele sobre o qual havia uma promessa. Feita quando? Em Abraão, em Isaque, e feita também a Rebeca, a mãe. O maior servirá ao menor. Quem é o menor? Jacó. Na bênção que Isaque proferiu a ele, a bênção diz: você vai ser senhor dos seus irmãos, estará em uma posição superior aos seus irmãos. E é essa a posição da igreja, tá? A posição de superioridade a toda esta terra. Esta é a posição da igreja. Mas, irmão Nilson, somos tão pequenos, tão poucos no mundo. A questão da fé, das coisas espirituais, elas são muito maiores do que qualquer riqueza deste mundo, qualquer significado, ou qualquer fama ou projeção que esse mundo pode dar. E quem é o filho da promessa? Jacó, o filho da promessa de Isaac, Jacó. E percebam que não é primogênito de novo, hein? Isaac não é o primogênito. De novo, Jacó não é primogênito, mostrando assim que há uma linhagem que são chamados primogênitos de Deus, mas que não é segundo o mundo, segundo a escolha humana, segundo a vista humana, mas há uma linhagem daqueles que crerem, daqueles que acreditam em Jesus, que também são chamados de primogênitos. Está escrito no livro de Hebreus. Os primogênitos, a exemplo de Jesus, que também é o primogênito da criação, não como sendo o primeiro a ser criado, mas o principal, aquele que é o primeiro de todos os irmãos. Amém? Bom, vamos então ler capítulo 28, do verso 1 a 5. E Isaque chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que a herança de Abraão possuas a terra de tuas peregrinações, em que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Muito bem, nós temos aqui uma bênção de Isaque, mais uma vez sobre Jacó. Se antes Isaque abençoou, muito embora enganado, sem enxergar Jacó direito, ele não retirou a bênção. E agora, pela segunda vez, despede o filho que vai à casa de seu tio, com novamente as bênçãos de Abraão. Está aqui no verso 4: e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo. Olha aí, uma linhagem de abençoados. Será que estamos nela? Por Jesus Cristo nós estamos. Aleluia. Muito bem, vamos
Vamos agora para o nosso último tópico aí, o 3, o filho da promessa revelado, no seu primeiro parágrafo aí da nossa folha de estudos. A eleição de Jacó como filho escolhido para herdar a promessa, aparentemente, permaneceu velada a Isaac, que, considerando o fato de Esaú ter nascido primeiro e, portanto, sendo este naturalmente o primogênito, e o seu gosto pela caça, que também agradava ao patriarca, esperava que chegaria o momento de Esaú tomar o lugar do pai na liderança da linhagem. Ocorre, porém, que a eleição de Jacó havia sido revelada a Rebeca, e coube a ela agir contra toda a expectativa humana para que se cumprisse a palavra de Deus em seu filho preferido. Deus havia prometido, Jacó herdou a bênção do primogênito, e Isaac, ainda que estarrecido com a sutileza do filho, não voltou atrás em sua palavra. Veio o teu irmão com sutileza, tomou a tua bênção. Concluindo que o Senhor havia escolhido a Jacó, prontamente Isaac confirma a sua bênção sobre o filho e o encaminha à terra de seus parentes, a fim de tomar uma esposa, para que, do mesmo modo que o patriarca, o filho, pudesse se preparar para que a promessa de Deus se cumprisse nele, e assim ele viesse a ser o pai de uma grande nação. Muito bem, Jacó recebendo a bênção, como já dissemos, Jacó então vai à casa de seu tio, e lá ele encontrou uma esposa também, teve filhos, descendentes, e a bênção de Deus veio sobre os descendentes de Jacó. É bom salientarmos algumas coisas que eu vejo nas nossas aulas do livro de Gênesis. Há muitas perguntas. Irmão Nilson, Deus concordou com as mentiras de Jacó? Meu irmão, Deus não concorda com a mentira, mas a bênção estava sobre ele antes de nascer, antes de ser mentiroso. Isso é graça de Deus também sobre nós. Meus irmãos, outra pergunta constante: irmão Nilson, será que Rebeca não podia falar com Isaac, não podia arranjar um jeito, não podia confiar em Deus? Meus irmãos, a história é essa aqui. Tá bom? Não aparece Deus fazendo juízo, pelo menos registrado para nós, sobre Rebeca. E Deus julgou Rebeca. Não aparece isso na Bíblia. Não aparece Deus julgou as mentiras de Jacó. Então, se não está, meus irmãos, registrado, aberto para nós, vamos entender, essa é a história. Tá bom? E nas nossas aulas eu costumo dizer: e a sua história? Mas, meu Nilson, eu vim de uma família assim, problema assim, família problemática, eu era problemático, eu já tive tantos problemas na vida. Deus olhou para isso quando te chamou? Essa é a sua história. E pronto, cessou. E quem é alguém nesse mundo para dizer que Deus errou em te escolher, com toda a sua história pregressa? Assim, irmãos, não vamos julgar Rebeca, Jacó, porque Deus escolheu. Amém? Não fiquem muitas vezes presos a detalhes que a Bíblia não diz. O que é revelado está aqui, a gente entende, Deus fala conosco, é o suficiente. Amém? Muito bem, meus irmãos, nós já fizemos a leitura de Gênesis, do capítulo 28, do verso 1 a 5, mostrando Jacó deixando a casa de seu pai e indo para a terra de sua parentela. Tá bom? Muito bem, e assim nós terminamos a lição de hoje, lembrando nosso esboço original, introdução. Primeiro tópico, primeiros testemunhos da fé de Isaac. O segundo tópico, as gerações das peregrinações de Isaac. O terceiro, o filho da promessa revelado, faltando-nos apenas a conclusão.
E vem a conclusão: como herdeiro daquele que foi o amigo de Deus, Isaque seguiu as mesmas pisadas de seu pai Abraão, tornando-se herdeiro da bênção divina. Na sua experiência particular com o Senhor, ele aprendeu a não ter a própria vida por preciosa, nem a se apegar às aparências e ao que é terreno, pois os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos e por isso nem sempre podemos entendê-los. Mas é certo que Ele sempre cuida daqueles que nele confiam. Amém? Que isso seja de consolação a nós. Meu Nilson, e a história que estou vivendo, a história que já vivi, a história que vou viver? Não sabemos, está na mão de Deus. O que é necessário? Continuar crendo que a bênção de Abraão está em nós por Jesus Cristo. E que bênção é essa? Herdaremos uma terra, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, não neste mundo, mas na vida eterna. Amém? E quem serão os descendentes de Isaque e depois Jacó e etc? Todos nós que pela fé recebemos a Jesus Cristo, de todas as nações, tribos, línguas, raças, povos, etnias, de tudo lá no céu. Crendo no Senhor Jesus, seremos salvos. E assim nós encerramos a nossa aula, deixando o texto áureo. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conselho perpétuo para a sua semente depois dele. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo.
Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.